Turma, amanhã é o dia. Amanhã é o dia que a gente vai ver uma grande mudança acontecer na história do Fortaleza. É um passo, eu diria, tá até necessário, né? Inclusive, a gente já recomendou aqui alguns conteúdos antes do MR chegar, recomendamos o podcast do Rodrigo Capello, que tem um episódio muito bom falando sobre a SAF do Fortaleza e do Atlético Paranaense. Também lembramos aqui do Fortaleza Cash, também entrevista com o Geraldo Luciano, que também esteve hoje lá na Jovem Pan. Então, é muito conteúdo, né, Juvenal, para você poder ficar por dentro desse grande passo que a gente vai dar na nossa história e uma grande mudança que vai, com certeza, afetar não só esse futuro próximo, né? Mas a gente sabe que muitas gerações vão acabar, talvez, bebendo dessa fonte de mudança agora em 2023. Então, Juvenal, para a gente começar aqui a nossa conversa, nosso debate e tudo mais, eu queria te perguntar acerca desse próximo passo que a gente vai dar nesse sábado, né? Afinal, o Fortaleza vai deixar de ser, talvez podemos dizer assim, né? Deixar de ser o clube que nós conhecemos. Cara, assim, no formato de gestão, sim, né? Se tem um outro entendimento de clube, mas que eu acho que isso vai proporcionar além da modernização da gestão, né? Vai proporcionar também a continuidade do trabalho, né? A gente vem vendo dentro desse trabalho, dessa gestão, né? Desde ali de 2017, né? A gente vem vendo que cada ano a gente vai subindo um degrauzinho, né? A gente vai subindo, a gente vai subindo, a gente vai subindo. Hoje, para a gente subir mais etapas, passa por uma modernização dessa gestão, né? Então, essa modernização da gestão, ela fornece ao clube uma estrutura melhor para o que o clube almeja. E aí, FT, eu acho que quando eu penso em uma palavra para a SAF do Fortaleza, eu penso em responsabilidade, sabe? A responsabilidade que essa gestão teve em toda a gestão até este momento é a mesma responsabilidade que teve com esse tato de entender o que é a SAF. Né? O Fortaleza não vem estudando a SAF de hoje, né? O Fortaleza vem estudando há alguns anos, há algum tempo, né? Essa SAF. O Geraldo Luciano, né, foi esse vice-presidente encarregado para se dedicar e se debruçar sobre a SAF, né? Ele que já tinha experiência, expertise em modelos para abrir na bolsa, né, algumas empresas como M. Dias Branco, como a Brisanet, né, empresas locais que hoje são gigantes nacionais, que têm suas ações disponíveis na bolsa, então ele entende do processo, se debruçou para se dedicar à lei da SAF, né, que é importante a gente falar, né, não é o Fortaleza, não são só os clubes tirando, né, e se transformando em SAF, não, né, isso também foi um período para o futebol brasileiro, né? Hoje existe a lei da SAF, que existe também que tem algumas proteções para os clubes fazerem isso da melhor forma. O Geraldo se dedicou a isso, junto com todo o time do Fortaleza, e fez num passo certo, sabe, FT? Eu acho que isso é o que mais me deixa tranquilo. A SAF do Fortaleza, ela vem com muita responsabilidade novamente, né? Ela vem muito bem estruturada, muito bem embasada e principalmente com o diálogo com o seu torcedor, que sempre foi o eixo de tudo isso. Então, isso me deixa muito confortável e amanhã irei lá no PC, né? Acho que vou um pouquinho ali mais para o final da manhã ou começo da tarde. Irei votar, de fato. Pessoalmente, irei votar sim. Né? Eu sou super favorável, porque eu acho que isso é um caminho inevitável para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, na verdade, é o caminho que cada vez mais a gente vem sofrendo, não, mas percebendo, né? Quanto de dinheiro que vem entrando, né? Como o futebol vem mudando rapidamente, né? O negócio do futebol vem mudando e a SAF é esse caminho. Então, se a gente vai fazer, eu acho que esse é o melhor momento, né? Que a gente está estabilizado, a gente não está passando sufoco, estamos com a equipe, né? À frente do Fortaleza de torcedores, mas torcedores qualificados. Então, acho que esse é o melhor momento. Acho que Fortaleza amanhã tem tudo, né? E claro, se o seu torcedor quiser, isso é muito importante, né? A SAF não vai nascer amanhã, né? Ela vai nascer amanhã se o seu torcedor quiser. Né? Se o seu torcedor quiser entender que esse é o melhor caminho para o clube, amanhã teremos esse novo passo na nossa história. Agora, passar para você, Mier.
Também queria escutar um pouquinho de você aqui nesse início, a gente comentando sobre essa SAF, que amanhã, como a gente já falou, daqui a algumas horas, né? Podemos definir assim, começa esse grande passo de mudança da história do clube. Cara, eu acho que a pergunta que você fez para o Juvenal foi uma pergunta muito interessante, né? Se o Fortaleza, a partir de amanhã, ainda vai ser o mesmo que a gente conhece, né? O Fortaleza já mudou muito, né? Assim, o Fortaleza que a gente conhece agora, ele já não é o mesmo que a gente conhecia. Ele já não é o mesmo. O Fortaleza que se profissionalizou nos anos 40 não é o mesmo que foi fundado pelo Alcides Santos, né? O Fortaleza que jogou, sei lá, 15 edições, ou 14, né, a depender da leitura, de Série C, ele não é o mesmo que foi campeão da Série B. O Fortaleza que elegeu o Jorge Mota pela primeira vez com o voto direto não é o mesmo que passou por gestões desastrosas, amadoras, incompetentes e irresponsáveis em outros momentos, né? Tudo muda. Tudo muda. Agora, como muda e por que muda, aí é outro papo, né? A gente já teve mudanças para pior, né? E a gente já teve mudanças para melhor. E aí vem a análise do mérito da SAF. É um curso, cara. É o curso do mundo. É o curso do futebol. Eu tenho um apego a esse modelo associativo, principalmente porque eu tenho um apego à forma como as coisas foram se construindo aqui no clube pela força dos seus associados. Tenho muito apego a esse valor do que nós construímos, né? Mas hoje me parece que o Fortaleza ele tem extraído o máximo possível desse formato. A leitura que eu faço é que nós chegamos no teto. Nós chegamos no teto num cenário em que os nossos concorrentes ampliaram os seus tetos. E como que eles ampliaram os seus tetos? Entrando na modernização da gestão. Tá? Porque quando você fala em SAF, você fala em basicamente duas coisas. A possibilidade do aumento da captação financeira, que aí você pode abrir o mercado para as ações, ou vender um percentual para um investidor, papapá, ou não. E, né, melhor dizendo, a melhoria da governança. Você pode ter mais fluidez para lidar com alguns processos, menos tabus para fazer algumas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, o Marcelo Paes. O Marcelo Paes hoje é disparadamente, o melhor gestor do futebol brasileiro. É o que faz mais com menos. Isso é uma marca, né? Você tem grandes dirigentes, né? A Leila, mas olha o que a Leila tem para gerir, né? O próprio Marcos Braz, aí, o nosso mordedorzinho, por mais que ele entenda pouco de futebol, é 1 bilhão por ano que ele fez entrar no Flamengo. Assim, os caras têm capacidade de gerir um negócio. E a gente aqui, com 180 milhões, depois 200, depois 250, quem sabe a gente bata nos 300 esse ano, tá aí. Semifinal do Sul-Americano, brigando palmo a palmo para jogar uma terceira Libertadores seguida. Mas a gente quer mais. A gente quer mais. E para querer mais, e para conseguir mais, a gente precisa melhorar a governança e a captação de recursos. Garanto para você o seguinte. Vamos supor. Vamos trazer um exemplo concreto. O Botafogo quis levar o Marcelo Paes para ser o seu CEO, quando o John Textor assumiu. O salário de um profissional como Marcelo Paes no mercado, ele é pelo menos 10 vezes maior do que o que ele recebe no Fortaleza hoje por conta das amarras do modelo associativo. Se a gente quiser, por exemplo, como é que está sendo feito aí o desenho, né, da composição dos principais cargos, tanto do Fortaleza Esporte Clube como do Fortaleza Esporte Clube SAF. Marcelo Paes, não, primeiro do início, né? O primeiro vice-presidente, que é o Gerardo Luciano, renunciaria.
e o presidente renunciaria. Por quê? Porque o Geraldo Luciano assumiria o controle do Conselho Administrativo da SAF e o segundo vice-presidente, por conta das duas renúncias, herdaria a presidência da associação. E o Marcelo Paes, ele vai ser contratado pelo Conselho Administrativo do Fortaleza para ser o CEO e deverá receber o quanto merece. Se o Fortaleza quiser contratar um executivo para dizer o seguinte, ó, eu vou trazer esse cara aqui, ele é o cara que mais manja de mercado no futebol sul-americano e ele vai ser o meu executivo de futebol. No formato que nós temos hoje, não é possível. Por quê? Porque a gente paga muito abaixo do mercado. Mas muito, sim. 10, 15, 20 vezes menos. Porque o nosso estatuto, por mais que ele tenha melhorado, se reciclado, se atualizado, ele ainda traz uma linguagem e um modo de entender o mercado do futebol com resquícios do amadorismo, em que quem trabalhava no futebol eram os abnegados. Né? O cara que tinha muito dinheiro e ele queria cuidar do seu clube, ou o cara que geria o Fortaleza nas horas vagas. Eu tenho o meu escritório e nas horas vagas eu vou ajudar o Fortaleza. Eu tenho a minha clínica e nas horas vagas eu vou ajudar o Fortaleza. Hoje não cabe mais isso. Hoje você tem que ter profissionais muito bem pagos, com muito reconhecimento, muita qualidade e que sejam full-time para servir ao Fortaleza. Esse é um dos aspectos, por exemplo, que a gente teria um avanço. Outra coisa, que pouca gente fala, tá? Tributariamente, nós vamos ter uma grande economia mudando para o modelo da SAF. Tá? A carga tributária de uma associação ela é muito maior do que de uma SAF. Menos uma despesa aí para a gente. Empréstimos. Né? Empréstimos, muitas vezes, fazem parte da manutenção de um clube. O Fortaleza ainda faz isso, tá? Mas como é que faz? Um abnegado chega junto. Né? Eu vou adiantar aqui uma parte, quando entrar o dinheiro tal, a gente recompõe. A gente poderá fazer isso com um banco, com juros menores, uma empresa de respaldo. Fortaleza será, né, ou poderá ser uma empresa de respaldo. Aumenta o potencial de investimento, fora as outras modalidades aí de investimento que a gente pode ter. Né? E o mais importante no meio disso tudo, que aí é onde a gente vai ser pioneiro, tá? No Brasil. Porque por mais que já existam 9 SAFs na primeira divisão, não tem nenhuma ainda que já tenha inserido de forma ativa a possibilidade de ter investidores minoritários. Você até tem SAF que não vendeu nada, como é o caso do América Mineiro. Mas as que venderam suas ações, venderam com tudo. Com controle, com tudo. E o Fortaleza não fará isso. Quem for colocar dinheiro no Fortaleza, eu quero comprar 10% do Fortaleza. Ele não vai comprar para controlar o clube. Para mudar a visão que o clube tem hoje. Qual é a visão que o clube tem hoje? Crescimento, solidez, estabilidade, transparência e o mais importante, taça. A prioridade de um time de futebol, no meu modo de entender, não pode deixar de ser ganhar jogo e ganhar campeonato. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outros modelos em que isso deixa de ser a prioridade. Você sabe qual é o time mais rentável do futebol inglês? É o Arsenal. O time do futebol inglês que gera mais lucro para o seu dono é o Arsenal. Não é o Manchester City, não é o Chelsea, não é o Liverpool, que são os mais vitoriosos desse último período. É o Arsenal. Pergunta para o dono do Arsenal se ele está insatisfeito com a seca do seu time. Tá não.
Porque o foco dele não é a vitória, não são as taças. O foco dele é ganhar dinheiro. A gente poderia embarcar numa dessa, se quem pagasse assim o quisesse. Mantendo o controle sobre a maioria, não. Quer botar dinheiro no Fortaleza? Quer. É para ganhar dinheiro conosco e não em cima da gente. Tá? O modelo com que foi construída essa proposta de estatuto é muito bom nesse sentido. Né? Porque, assim, para vender o controle do Fortaleza, tem Zé. Eu me arrisco a dizer que isso nunca vai acontecer. Você reunir 50% dos sócios aptos à votação e desses 50%, você ter 85% dos associados dizendo eu quero vender o controle. Se eu conheço bem a minha torcida, eu diria que isso é impossível de acontecer. Então, assim, é um processo em curso, é uma tendência que a gente pode ficar para trás ou a gente pode se antecipar do nosso jeito, com a nossa identidade e sem deixar que ninguém pegue na nossa munheca. É óbvio que quem bota dinheiro vai participar. A depender do percentual, pode ter uma cadeira, faz parte do mundo. Mas o controle continua nosso. Dito tudo isto, o meu voto também vai ser sim. Tá? Eu acho que é não é um debate simples. E me incomoda quando eu vejo as pessoas tratarem isso como um debate simples. Inclusive, eu vejo muita gente sendo intolerante com quem diz que não. Eu acho que o cara tem o direito de dizer que não. E eu acho que existem pontos a se pensar sobre o não. Sim. Mas o clube é nosso. Né? O clube é nosso e a gente precisa qualificar o debate sobre isso, deixar que as pessoas tirem as suas conclusões e se amanhã a maioria assim quiser, vamos para mais um passo. Vamos para mais uma jornada. Eu diria que esse é o cenário do futebol no mundo inteiro. O Brasil está demorando muito para entrar nisso, inclusive, mas já está. Né? Já está. Acho que a gente tem que se antecipar. Geralmente é assim, Juvenal. Quem tem menos recursos, menos condições, se conseguir se antecipar os processos, leva vantagem. É muito melhor do que a gente descobrir que era para ter feito isso quando se passarem 3 anos. Que ali nem já pode ser morta. E para finalizar, algo que não é menos importante. A confiança em quem está conduzindo o processo. Perfeito. Né? Acho que isso é algo a se destacar. E aí eu não falo só do Marcelo Paes, do Alex Santiago. Eu falo também do Conselho Deliberativo do Fortaleza, né? Que tem construído todo esse processo com as plenárias, com conteúdo na internet, participando de tudo que é programa no YouTube, em rádio, em TV, para falar sobre o assunto. É óbvio que nem todo mundo vai se apropriar sobre o tema da mesma forma, é óbvio, né? Mas a gente também não pode cair num debate elitista sobre isso, né? Você leu todo o estatuto da SAF para votar? Peraí, pô. É como você achar que a pessoa não pode votar numa eleição para presidente porque ela não leu todos os programas de governo. É óbvio que não é assim que funciona. E muitas vezes o voto é movido por questões subjetivas, como a confiança. E eu acho isso importante, tá? A confiança em quem tem conduzido esse trabalho espetacular no Fortaleza. Então, meu amigo, pode entregar aí entregar a essa tendência, né? Que é o Fortaleza virar SAF. Confio no que está acontecendo e que a gente consiga fazer o Fortaleza crescer cada vez mais, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, é que o Fortaleza continue crescendo, continue competindo, que a gente possa ter conquistas maiores ainda no nosso futuro e que seja um futuro breve, né? Que eu acho que o nosso torcedor merece muito essas alegrias. Perfeito. Isso, inclusive, Mier, tu estava citando aí, a gente, nesse podcast do Rodrigo Capello, né, o Dinheiro em Jogo, no episódio que foi lançado, é o Rodrigo, o Irlan Simões e o Cláudio, acho que é Prakovic, que se pronuncia, que é o sócio fundador da Win The Game, né? Que trata de uma empresa que trata de investimentos, estruturação de clube, empresa e tudo mais. E um grande ponto citado como talvez o maior entrave para essa SAF do Fortaleza e do Atlético Paranaense, mas também, principalmente no caso do Fortaleza, porque a gente
neste momento, não temos, por exemplo, um estádio tão moderno como o do Atlético, que valoriza o seu valuation, né? Que é a dificuldade de conseguir investidores, né? Porque o modelo que a gente vê até agora são de vendas, são de negociações de 90%, que é o caso do Bahia, 70%, que é o caso do Vasco. São negociações que dão controle total do clube para o novo investidor, né? No caso do John Textor também, por exemplo, é 90% do Botafogo. E nesse cenário é muito mais fácil você achar quem queira investir, pois ele vai ser, de fato, a pessoa com as maiores ações, né, em relação ao clube empresa. E aí foi levantado essa dificuldade de conseguir investidores, porque a gente vive um momento de insegurança na nossa moeda, o próprio mercado brasileiro com uma porcentagem mais baixa pode dar um lucro mais baixo em relação a isso. Então talvez fosse o maior entrave, sabe? Talvez fosse o maior contra nessa lista de prós e contras do que acabaria acontecendo em virtude dessa SAF. E por isso mesmo que eu acho que é muito bacana a gente trazer isso no papel, a gente trazer isso para a discussão e a gente falar sobre toda essa negociação que está sendo feita, né? Porque assim, pode até ser uma dificuldade maior de conseguir investidor, pode até ser um lucro mais baixo para quem vai colocar dinheiro. Mas, meu amigo, no final das contas, no final do dia, o Fortaleza vai continuar sendo nosso. Eu acho que é esse o maior sentimento de orgulho que dá pra gente numa movimentação tão importante, que é mesmo todas essas mudanças, com toda esse novo modelo de gestão que a gente vai passar, mas no final do dia o Fortaleza vai continuar sendo dos seus torcedores, dos seus sócios, e que a gente tem um orgulho imenso por saber que Fortaleza é um clube democrático hoje em dia, né? Então acho que é muito bacana a gente trazer esses pontos para debater e aproveitar. Opa, diga, Juvenal. Não, FT, eu acho que você estava falando sobre o que rolou no podcast, né, do Capello. Até você falou sobre o estágio, né? Eu acho que isso é um ponto interessante também, tá? A SAF, ela é para cuidar do futebol, exclusivamente, né? A SAF do Fortaleza, ela vai cuidar exclusivamente do futebol do clube. Isso é um outro ponto positivo também, né? O CEO, no caso, se passar e se for o Marcelo, ele vai ter atenção direta ao futebol, né? Então, e tudo que está ali dentro do futebol, né? Os ativos, jogadores, contratos, direitos de jogos, né? Direitos de competições, então tudo vai entrar ali dentro da SAF. A instituição, a associação, né, ela ainda vai existir, né? Isso é muito importante. No caso, os patrimônios, e aí se eu estiver errado, vocês me corrijam, né? Mas os patrimônios, eles são da associação Fortaleza. Essa associação, ela, assim como a SAF, já vou falar sobre a SAF, mas até para explicar, que eu estou vendo aqui também que está tendo uma conversa no chat, né? Então, essa associação, ela ainda tem todos esses patrimônios. Então, se um dia o Fortaleza for ter um estádio, vai ser da associação. Assim como o PC, né? A estrutura ali é da associação. A SAF é futebol. Né? A SAF é futebol. Isso é muito importante ser dividido. E sobre a democracia que você falou, FT, não vai deixar de ter, tá? Então, um exemplo. Amanhã é votação para o modelo SAF. Não é venda, não tem nada de venda, não tem nada de nada. Amanhã é para a gente mudar. É para criar um novo CNPJ para cuidar do futebol do Fortaleza e mudar a gestão, né? Mudar o estilo de gestão. E essa organização que a gente está falando. Amanhã é para isso. Ponto. Não tem venda, nada. Se o Fortaleza quiser vender 0,5%, 1% depois disso, ele vai ter que consultar o torcedor. O torcedor, ele ainda vai votar. Então, se o Fortaleza imaginar que o GT vai querer comprar 1% do Fortaleza, o torcedor vai ter que ir lá votar se vai querer ou não que o GT compre 1% do Fortaleza. SAF. Fortaleza, SAF. Ok? É isso. Então, o torcedor ainda vai ser escutado. Ah, Juvenal, mas tem o conselho. Certo? O conselho, quem vai indicar o conselho é o conselho da associação. A associação é essa, que vai ter o presidente, que vai ter todo o corpo, vão ter votações em 3 anos, da mesma forma que a gente faz até hoje. As votações para presidente, para toda a chapa da associação, ainda vão ser permanentes. Ainda vai ter.
gente ainda vai conseguir votar no presidente da associação, né? O Conselho Deliberativo vai indicar para o Conselho da SAF, então ainda vai existir, só é um formato diferente. Então, nessa de, amanhã vai vender o clube. Não vai vender o clube. É tanto que sempre, amanhã, sendo sim, né, para a maioria, 75%, né, dos votos presentes, votando sim, o Fortaleza se transformando numa SAF, o futebol do Fortaleza se transformando numa SAF, ainda teremos 100%, o dono do 100% da SAF do Fortaleza vai ser o Fortaleza Gestão, Fortaleza Esporte Clube, associação. Então, ainda é nosso, é tudo nosso. Então, tenha calma, viu? Tenha calma. Existem processos, e aí é o que o MR falou, ninguém é obrigado a ler tudo e tal. Mas eu acho que também você entender, né, um pouco mais e buscar, se você tá interessado mesmo no assunto, vá buscar informação, né? E para não espalhar, né? É ok você ser contra, você tá no seu direito, mas também você tem que ter responsabilidade com o clube que você ama, né? E você tá também passando a informação correta e não caindo numa narrativa ali que vai atrapalhar também outras decisões, né? Outras pessoas a entender. Então, só queria pontuar isso, porque eu vi que estava tendo uma conversa no chat, FT, aí eu queria deixar isso mais claro, tá? Não, cara, perfeito. E assim, é normal, tá? É muito natural esse debate, esse desencontro de ideias, porque como é algo que eu não canso de falar, porque é um fato, cara. O Fortaleza existe esse questionamento se o Fortaleza vai deixar de ser o clube que a gente conhece depois dessa votação, porque é uma mudança que vai mudar a história do Fortaleza de uma forma que a gente não está acostumado, né? E vai mudar até o estatuto. Inclusive, deixa eu estar separado aqui, o cronograma que o Fortaleza tinha preparado, até ele publicou em seu site oficial, como vai funcionar amanhã, tá? Então, acho que é importante a gente colocar aqui para poder explicar direitinho, para a galera entender como vai funcionar, até porque vai ser um dia movimentado nos bastidores do Fortaleza, né? Na própria matéria que ele publica, o Fortaleza ressalta que esse sábado é um dia histórico, que tanto os sócios torcedores como os sócios proprietários aptos para votação estão convocados pela mesa diretora do Conselho Deliberativo para a Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social e criação do Fortaleza Esporte Clube SAF, tá? Porque a gente fala tanto da SAF, né, que acho que alguns torcedores podem estar esquecendo que também vai ser votado a alteração do Estatuto Social. Ao todo, a listagem de sócios e sócias aptos a voto chega a 5.017. A votação vai ter início às 8h30 e será concluída às 15 horas. A imprensa também está com livre acesso para a cobertura de forma presencial. Aqui, o Fortaleza também divulgou o cronograma de como vai funcionar, tá? Confira o cronograma geral do que acontece neste sábado, das 8h30 até as 15 da tarde. Nesse período, além da criação da SAF, os sócios irão votar também a alteração no Estatuto Social do clube, através de urnas eletrônicas divididas em 4 sessões eleitorais. Com o suporte do TRE, nas 4 sessões com urnas eletrônicas, os votantes terão a opção 1 para sim e a opção 3 para não. 3h30 da tarde. Logo após o término da votação, está marcado para a sala de imprensa do Centro de Excelência um pronunciamento sobre a apuração dos votos e um informe sobre o resultado final. A imprensa terá livre acesso durante o período de votação, inclusive para o pronunciamento final. 4h30 da tarde. No Hotel Bourbon, localizado na beira-mar de Fortaleza, será realizada uma reunião extraordinária com participação exclusiva de conselheiros para, em caso de aprovação pela Assembleia Geral, eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Fortaleza Esporte Clube SAF. Então, a gente tem aqui um cronograma que vai envolver todos os personagens em volta do Fortaleza SAF, sócios torcedores, sócios proprietários e também Conselho Deliberativo. E caso sendo aprovada a SAF, a gente vai ter essa eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Fortaleza SAF. Meus amigos, eu acho que a gente tá tirando todas as últimas dúvidas aqui. Acho que a gente está mostrando o cronograma, falando sobre como vai funcionar. E, sinceramente, né, acho que, assim, por mim eu já estou satisfeito em questão de dúvidas. Eu não sei em relação a vocês, se vocês ainda têm alguma coisa
com a SAF. Eu acho que, inclusive, assim, o que é que eu recomendo? Tá com dúvida ainda? Cara, joga aí aqui no YouTube, quando acabar aqui a live, bota aí, SAF Fortaleza. Tem entrevista do Geraldo Luciano aqui. Hoje ele foi nos 15 programas. Que diabo foi isso? Que todo canal que eu ligava, vamos estar lá passando. Parecia aquele caba que fazia propaganda do Bombril. Antigamente, você era mudando de canal e ele estava no negócio tudinho. Procure informações, leia matéria. Se está na dúvida, procure, estude. Ainda tem tempo. As plenárias são disponíveis. Isso, exatamente. As plenárias que foram feitas com os sócios torcedores estão disponíveis na TV Leão. Então, se você ainda está em dúvida, procure. Não precisa votar de forma assodada, só pegando corda pelos outros. Procure, forme sua opinião. Amanhã é um momento importante que vai ser definido pela torcida. A torcida do Fortaleza vai definir os rumos do clube. Eu acho que isso é o mais importante.